Good morning. Bom dia. Bom dia. It is my honor to be here with you today. É uma honra estar convosco hoje. And I want to just celebrate your presence. Eu gostaria de celebrar a vossa presença. So please, a hand clap for you today for being here. Come on, guys. Come on. Vamos lá. I want to thank the organizers for this fantastic event. Eu quero agradecer aos organizadores por este evento fantástico. And for all of the people here working. E toda a gente que está aqui a trabalhar também. This is our translator, Nadia. Essa é a nossa tradutora, a Nádia. Everybody say hello, Nadia. Todo mundo diz olá, Nádia. Olá. Come on, celebrate Nadia, Vamos please. celebrar a Nádia, por favor. And then we have my other teammate, Delson, here. E também temos o Delson aqui, também Come on, participa. celebrate Vamos Delson. celebrar o Delson is Delson. here, thank you. I am T. Eugene Ward. Eu sou T. Eugene Ward. My passport says that I am an African American. O meu passaporte diz que eu sou afro-americano. But I am more African than American. Mas eu sou mais africano do que americano. Just because a cat is born in an oven does not make it a biscuit. Só porque gato nasce dentro de forno não torna dele biscoito. I have been around ministry all of my life. Eu tenho estado no ministério durante toda a minha vida. My grandmother was a gospel singer. A minha avó era uma cantora gospel. And my mother and all of her sisters had a gospel group. E a minha mãe e as suas irmãs tinham grupo gospel também. So I grew up hearing the gospel. Então eu cresci ouvindo o evangelho. Being preached and being sung. Sendo pregado. I was the director of Christian education for a large Baptist church. Eu era o diretor de departamento de educação cristã numa igreja batista grande. And I was a senior pastor for another church for over 30 years. E eu era pastor também sênior de uma igreja por mais de 30 anos. My presentation, my assignment today A minha tarefa hoje is to talk about é para falar the impact of congregational dynamics on pastoral health. The impact sobre o impacto of congregational dynamics da dinâmica congregacional on pastoral health. na saúde pastoral. And I want to draw your attention E eu quero chamar a vossa atenção to the book of Exodus. para o livro de Êxodos. We're going to be reading the 18th chapter Vamos ler o capítulo 18 of the book of Exodus. do livro de Êxodos. We're not going to read the entire chapter, Não vamos ler o capítulo inteiro, but we're going to select certain verses, mas vamos selecionar alguns versos and Nadia will read. e a Nádia vai ler esses versos. We're going to be reading the 18th chapter, verse 5, Vamos ler o verso 5, and we're going to be reading verses 7 through 9, depois vamos ler do verso 7 até ao verso 9, and then verses 13 through 20. e depois do versículo 13 até ao versículo 20. Exodus, the 18th chapter, Êxodo capítulo 18, starting at verse 5. começando pelo versículo 5. Read. Assim diz a palavra do Senhor. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher de Moisés, foram ter com ele ao deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e o beijou. Cumprimentaram-se mutuamente e entraram na tenda. 8. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todas as dificuldades que tinham enfrentado ao longo do caminho e como o Senhor os tinha livrado. 9.
Jetro ficou muito contente por ouvir falar de todas as coisas boas que o Senhor tinha feito por Israel, livrando-os da mão dos egípcios. No dia seguinte, Moisés sentou-se para servir como juiz do povo e permaneceram à sua volta desde a manhã até a noite. 14. Quando o seu sogro viu tudo que Moisés fazia pelo povo, disse: que fazes pelo povo? Por que te sentes sozinho como juiz? Por que te sentas sozinho como juiz, enquanto todo este povo está de pé à tua volta de manhã à noite? 15. Moisés respondeu: porque o povo vem a mim para procurar a vontade de Deus. 16. Sempre que tem uma disputa, ela me é trazida e eu decido entre as partes e os informo sobre os decretos e as instruções de Deus. 17. O sogro de Moisés respondeu: o que estás a fazer não é bom. 18. Tu e este povo que vem ter contigo só te vão desgastar. O teu trabalho é demasiado pesado para ti. Não consegues lidar com isto sozinho. 19. Ouve-me agora, e eu dar-te-ei um conselho, e que Deus seja contigo. Tu deves ser o representante do povo diante de Deus e levar-lhes as suas disputas. 20. Ensina-lhes os teus decretos e instruções e mostra-lhes o caminho que devem seguir e devem comportar-se. Palavra do Senhor. Amém. Amém. I want to discuss with you Eu quero debater convosco, for just a moment, só por alguns momentos, what happens o que acontece when we do a good thing in a bad way. quando fazemos uma coisa boa, mas de um jeito mau. I want to talk to you Eu quero falar com vocês. about what happens O que acontece when we do a good thing quando fazemos uma coisa boa, in a bad way. mas quando fazemos uma coisa boa, mas de uma forma ruim. Let's pray. Let's pray. Vamos orar. Father, I thank you Senhor, eu te agradeço for your love pelo teu amor and your kindness. e pela bondade. Open our ears Abre os nossos ouvidos that we might hear from you. para ouvirmos de ti. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. I want to invite you Eu quero te convidar, to open your spiritual eyes for just a moment. eu quero te convidar a abrir os teus olhos espirituais só por alguns momentos. And I want you to look around this room. E eu quero que você olhe ao redor desta sala. Because when you look around this room, Porque quando você olha ao redor desta sala, you're looking at between 60,000 and 120,000 people. você está a olhar para uma sala para cerca de mais de 60.000 pessoas. You're looking at between 60,000 and 120,000 people represented here. Você está a olhar para uma representação entre 60.000 a 120.000 pessoas aqui. And I want you to understand this Eu quero que você entenda isto, because it points to a very important truth porque ela aponta para uma verdade muito importante, that we cannot afford to ignore. que nós não podemos ignorar de jeito nenhum. That pastoring Que ser um pastor is the highest form of spiritual leadership on the planet. é uma das formas mais elevadas de liderança no planeta. I can tell by your weak applause Eu posso até imaginar por esse aplauso bem that you don't fraquinho understand that. que você não entendeu. I said pastoring Eu disse que pastorar is the most important form of spiritual leadership on the planet é a forma mais importante de liderança no planeta, because we are responsible porque nós somos responsáveis for the spiritual development of thousands of people. do desenvolvimento espiritual de milhares de pessoas.
And many of us in this room E muitos de nós aqui nesta sala are going to impact several generations. vão impactar muitas gerações. The next thing I want you to understand A próxima coisa que eu quero que vocês entendam is that when it comes to pastoring, é que quando se trata de pastorar, when it comes to pastoring, quando se trata de pastorar, there's only one number that you need to remember. só existe um número que você deve lembrar. You don't need to remember 2 numbers. Você não precisa lembrar 2 números You don't need to remember 3 numbers. ou 3 números. You only need to remember 1 number. Você só precisa lembrar um número. Why? Por quê? Because for a pastor, Porque para um pastor there is only one form of leadership. só existe uma forma de liderança. It's called Ela é chamada servant leadership. a liderança de servir. It's called É chamada servant leadership. a liderança de servir, de servo. Why is it called servant leadership? Por que é chamada a liderança de servo? Because we are leaders Porque nós somos líderes under the guidance sobre a liderança of the greatest leader of all. do maior líder de todos. We're not leaders who are able to do what we want to do when we want to do it. Nós não somos daquele tipo de líder que vamos fazer o que queremos fazer quando queremos fazer. We are leaders Nós somos líderes under a leader. que também estamos sob uma liderança de um líder. And he's the leader of the heavens and the earth. E ele é o líder do céu e da terra. We must also remember Nós também devemos lembrar that there is only one way to qualify que só existe um jeito de se qualificar for this type of leadership. para esse tipo de liderança. There's not 2 ways to qualify. Não há 2 jeitos de se qualificar. There's not 3 ways to qualify. Não há 3 jeitos de se There's qualificar. one way to qualify. Apenas um jeito. In order to qualify, E para você se qualificar, we must be willing to die to our own ego so that we can live for God. nós devemos ser capazes de morrer para o nosso próprio ego, para que possamos viver para Deus. The only reputation we should be concerned about A única reputação que nós devemos nos preocupar is God's. é a reputação de Deus. Pastoring Pastorar also only has one goal. também só tem um objetivo. We only have one goal. Nós só temos um And objetivo. our goal E o nosso is to objetivo help people develop, maintain, and strengthen their relationship with God. é ajudar as pessoas a desenvolverem, manter e fortalecer os seus relacionamentos com Deus. So that every gift and talent that they have, Para que cada dom e talento que eles tiverem, they can be the best at it eles possam ser os melhores to naquilo bring glory to God. para trazer glória para Deus. We don't pastor Nós não pastoramos to make people impressed with us. para fazer com que as pessoas se sintam surpreendidas por nós. We pastor Nós pastoramos so that they can fall in love with the God that is in them. para que elas possam se apaixonar pelo Deus que existe. So, with this in mind, Então, com isto em mente, I want to share with you a few things from the story that I think are important for us to understand. eu quero compartilhar convosco algumas coisas da história que lemos para que eu acho que são importantes que nós lembremos. The way that the story is written, A forma como essa história foi escrita, it invites us to use our divine imagination. ela nos convida a usar nossa imaginação divina. It requires us to read between the E lines, requer que nós possamos ler as entrelinhas, as you will see in just a minute. como você vai ver em alguns minutos. We understand from the story Nós entendemos da história that Jethro was a priest, que o Jetro também era um pastor, a spiritual man, um homem espiritual, and he was the father-in-law of Moses. e ele era o sogro de Moisés. And Moses E o Moisés had sent his wife and children enviou a sua esposa e seus filhos to her father's house
para a casa do seu pai. Now, when Rebecca got to her father's house, Quando a Rebeca chegou na casa do seu pai and she told him everything that God was doing, e contou a ele tudo o que Deus estava fazendo, and after listening to her, e depois de ouvir ela falar, Jethro knew o Jetro sabia that he needed to go and see Moses. que ele precisava ir ver Moisés. So when he went to see Moses, Então, quando ele foi ver Moisés, he did not go alone. ele não foi sozinho. I want you to pay attention. Eu quero que você preste atenção. He took with him Ele levou consigo his wife and children. a sua esposa e os seus filhos. Now, this is very important, Isso é muito importante. and you're going to learn why in just a few E minutes. você vai saber o porquê em alguns minutos. After watching Moses for an entire day, Depois de ver a Moisés por dia inteiro, the father was able to fully understand what was going on o pai era capaz de compreender o que estava acontecendo and what he needed to teach Moses. e o que ele precisava ensinar a Moisés. He noticed Ele notou that Moses que o Moisés was doing a good thing in a bad way. estava fazendo uma coisa boa, mas de uma forma errada. He was doing a good thing Ele estava fazendo uma coisa boa in a bad way. numa forma errada. Somebody say a good thing. Alguém fala coisa boa. Somebody say a good thing. Alguém diz coisa boa. Somebody say a bad way. Fala a forma errada. So he did a good thing in a bad way. Então ele fez uma coisa boa de uma forma errada. The problem with O Moses problema com Moisés was that Moses was a micromanager é que ele era microgestor, with a God complex. com complexo de Deus. He thought Ele pensou that he had que ele tinha a monopoly on God, monopólio em Deus. that he was the only one Que ele era o único qualified to qualificado solve the problems of the people. para resolver o problema do povo. We can see from Moses' example Conseguimos ver pelo exemplo de Moisés that you can be anointed que você pode ser ungido and still need a mentor. e ainda assim precisar de um mentor. You can be anointed Você pode ser ungido, and still need to learn leadership skills. mas ainda assim precisar aprender habilidades de liderança. You can be anointed Você pode ser ungido, and do a good thing in a bad way. mas fazer uma coisa boa de uma forma errada. Jethro told him the same thing that I'm about to tell O you. Jetro disse-lhe a mesma coisa que eu vou te dizer. He gave Moses Ele deu a Moisés a 3-step plan. plano de 3 etapas. He said to Moses, Ele disse a Moisés, he said, teach, ele disse ensina, he said, show, ele disse mostre, and he said, appoint leaders. e ele disse levante He líderes. said, teach, Ensine, show, mostre and appoint leaders. e faça uma eleição. He ou said, eleja líderes. teach, Ele disse ensine, show, mostre appoint leaders. e faça uma eleição de líderes. And he told Moses why it was important E ele disse a Moisés o porquê que era importante to do this. para fazer isto. What did he tell him? O que ele disse? He said that if you don't do what I'm about to tell you to do, Ele disse que se você não fizer o que eu estou prestes a te dizer, you're going to wear yourself and the people out. You're going to wear out yourself and the people. What do you mean, what? Wear out means you're going to hurt yourself and the people. Você vai ferir a si mesmo e também a estas pessoas. Here is what Jethro understood E eis o que Jetro entendeu. and what we must understand. E o que nós devemos entender. This is important. Isto é importante. Work O trabalho has two sides. tem dois lados. It's the work you do, É o trabalho que você está and fazendo then it's the work it does on you. e é o trabalho que este trabalho também está fazendo em você. It's the work you do, É o trabalho que você está and then it's fazendo the work it does on you. e é o trabalho que este trabalho também está fazendo em você. It's a simple lesson É uma lição simples that every pastor must learn que todo pastor deve entender. because it's entirely possible Porque é completamente possível to help others ajudar os outros while hurting yourself. enquanto você também está se ferindo. It's entirely possible É completamente possível to sacrifice sacrificar-se, your own health sacrificar a tua saúde
for the sake of others. por amor dos outros. If you find yourself Se você encontrar a si mesmo stressed, estressado, worried, preocupado, troubled, em problemas, angry, chateado, bitter, com muita raiva, because of the people, por causa das pessoas, that's the work it's having on you. este é o trabalho que isso está fazendo em você. And you're doing too much. Está fazendo muito, demasiado. Jethro understood. E Jetro entendeu isto. The other thing Jethro understood Uma coisa que o Jetro entendeu was também that Moses era que Moisés had his priorities mixed up. tinha as suas prioridades mistas. He had his priorities mixed up. Ele tinha as suas prioridades mistas. You know what he was doing? Você sabia o que ele estava fazendo? He was paying more attention to the needs of the people Ele estava prestando mais atenção às necessidades das pessoas than he was paying to his own health, wife, and family. do que para a sua própria saúde, para a sua própria esposa e para os seus próprios filhos. Pastors, Pastores, here is a public service announcement for you. eis um anúncio público para vocês. Your most important ministry O teu ministério mais importante is your health, é a tua saúde, your wife, a tua esposa and your children. e os teus filhos. There is nothing else, Não há nada, there is nothing else não há nada more important. mais importante. When Jethro saw Quando Jetro viu that Moses sent his wife and kids away que o Moisés mandou a sua esposa e seus filhos irem to work for the people, para trabalhar para as pessoas, Jethro knew o Jetro sabia that Moses' priorities was mixed up. que o Moisés não sabia quais eram as suas prioridades. If you putting all your time, effort, and energy Se você colocar todo o seu tempo, esforço e energia in the development of the church em desenvolver a igreja and not in the development of your wife and children, e não desenvolver a sua esposa e os seus filhos, your priorities are mixed up. você não sabe quais são as suas prioridades. The church A igreja is the bride of Christ. é a noiva de Cristo, He's not your bride. não é a tua noiva. And God E Deus will take care of his bride vai cuidar da sua noiva, if you take care of se yours. você cuidar da sua. Remember what Jethro said. Lembra o que o Jetro fez? Jethro said, Que o Jetro disse: teach ensine, and show. mostre. He did not just say teach. Ele não simplesmente disse ensine, He said teach ele disse ensine and show. e mostre. Why? Por quê? God cannot be taught. Porque Deus não pode ser ensinado. He must be experienced. Ele precisa ser experimentado. If you want to really get to know God, Se você quer realmente conhecer a Deus, you have to experience God. você tem que experimentar a Deus. You can't just read about him in a book. Você não pode simplesmente ler o que está escrito sobre ele He's num got to livro. become real to you. Ele tem que se tornar real para você. And Jethro understood E o Jetro entendeu isso. that words don't teach. Que as palavras não ensinam, Examples do. os exemplos ensinam. Do you know Você sabia that every man in your church que cada homem na tua igreja wants to be like you? quer ser como você? And do you know E você sabia that every woman in the que church cada homem, cada wants to be like your wife? cada mulher na tua igreja quer ser como a And sua they are esposa? watching everything you do. E eles estão observando tudo o que vocês fazem. And what you do E o que você fizer speaks louder vai falar mais alto than what you say. do que o que você pregar. So if you want the men of the church Então, se você quiser que os homens da igreja to know how to take care of their wife, saibam como cuidar das suas esposas, set the example. mostre o exemplo. If you want the men in the church Se você quer que as mulheres na to igreja know how to take care of their children, saibam como cuidar dos seus filhos, set the example. mostre os exemplos. They'll learn more from you by watching you Eles vão aprender mais contigo ao observarem a tua vida than from listening to you. do que simplesmente ouvir você a pregar. Can I get an amen? Posso ter um amém?
And when you do this, E quando você fizer isto, when you do this, quando você fizer isto, when you honor your health, quando você honrar a tua saúde, when you love your wife, amar a tua esposa when you support your children, e dar suporte aos teus filhos, your health will be better, a tua saúde vai ser melhor, your marriage will be better, o teu casamento vai ser melhor, your children will be better, os teus filhos também serão melhor and the church will be better. e a igreja também vai ser melhor. Amen. Amém. The other thing that Jethro told Moses, Uma outra coisa que o Jetro disse a Moisés, he said to appoint leaders. ele disse para eleger líderes. Here's something we must understand as pastors. Eis algo que devemos entender como pastores. Our job O nosso trabalho is to raise up leaders é criar líderes to serve the people. para servir as pessoas. Our job O nosso trabalho is to help them é ajudar-lhes to reach a alcançar the level of their greatness, o nível da sua grandeza. even if their greatness Mesmo que a sua grandeza becomes better than you. se torne melhor que você. Our job as pastors Nosso trabalho como is to pastores raise up leaders é criar líderes to their level of greatness, para o seu nível de grandeza. even if that means Mesmo que isso significar their greatness becomes greater than you. que a grandeza deles se torne maior que você. One thing you need to understand and never forget: Uma coisa que você precisa entender e não esquecer. a man or woman Homem ou uma mulher who makes other people great que torna outras pessoas grandes will always be greater than the people they made great. vai se tornar sempre maior do que essas pessoas que ele está tornando grandes. Not because they're looking for greatness, Não porque eles estão à procura de grandeza, but because the people that they made great mas porque as pessoas que ele tornaram grandes will always consider them to be greater. sempre vai considerar eles a ser maiores que eles. Can I get an amen? Posso ter um amém? Our job as leaders Nosso trabalho como líderes is to help people leaders become great. é ajudar os líderes a se tornarem grandes. Look at what Moses did with Joshua. Vê o que Moisés fez com Josué. Joshua did things Moses never dreamed of doing Josué fez coisas que Moisés nunca pensou que faria. because he understood the importance of raising up leaders. Porque ele entendeu a importância de criar líderes. So, before I take my seat, Então, antes de sentar, I want to repeat what I've already said. eu quero repetir o que eu já disse. If you want to improve your health, Se você quiser melhorar a sua saúde, make sure your priorities are right. tenha certeza que você tem as prioridades certas. If you want to improve your health, Se você quer melhorar a sua saúde, make sure that you are concerned about your health, certifique-se que você está preocupado com a sua saúde, that you honor your wife, que você ama e cuida da sua esposa, that you love and support your children. que você ama e cuida dos seus filhos. If you want your health to improve, Se você quer a tua saúde que melhore, it's not just a matter of teaching. não é simplesmente uma questão de ensinar, You got to show them, mas também mostrar. and then you must raise up leaders. E você deve criar também líderes. And I believe E eu acredito that if we do these things, que se fizermos isto, that we can improve our health drastically. nós poderemos melhorar a nossa saúde drasticamente. Thank you for your time Muito obrigado pelo vosso tempo and your attention. e pela vossa atenção. Now, before I take my seat, Antes de sentar, I gave a gift to Dr. Zango eu tenho presente ao Dr. Zengo that I want to share with all of you. que eu quero compartilhar com todos vocês. I wrote a book Eu escrevi livro titled The Future is Now. intitulado O Futuro é Agora. And the book is about leadership. E é sobre liderança. And I want to give a free copy E eu gostaria de dar uma cópia grátis to everybody in this room. para todo mundo aqui nesta sala. I gave the link to Dr.
Zango yesterday, Eu dei o link ao Dr. Zengo ontem and I'm sure he'll share it with the group. e tenho certeza que ele vai compartilhar convosco. I pray if you get the book, Eu oro que se você obter o livro, you read the book. você leia o livro. I heard a joke Eu ouvi uma piada a couple of weeks ago. algumas semanas atrás. I didn't like the joke Não gostei because of the nature of the por joke, causa da natureza da but piada. it was a joke. Mas era uma piada. And the joke was, E era, if you want to hide a secret se você quiser esconder um segredo from Angolans, de um angolano, put it in a book. coloque num livro. I'm saying this to you E eu estou dizendo isso para você, because if you get the book, porque se você obter o livro, read the book, leia o livro. right? Because Certo. some people don't value what they don't pay for, Porque algumas pessoas também não valorizam aquilo que elas não pagam, okay? certo? But I want to give everybody a free gift, Mas eu quero dar um presente grátis a vocês and Dr. Zango will provide that for you. e o Dr. Zengo vai providenciar para Thank you vocês. so much again. Muito obrigado.